Bem, queridos, aqui estamos de volta. Pedimos perdão aos irmãos, pois houve um pequeno problema com a energia e aí saímos do ar por alguns minutos. Mas graças a Deus estamos de volta e nós vamos abordar esse tema maravilhoso que nós vamos falar sobre edificação. Nós vamos falar sobre um tema maravilhoso para os nossos dias. Eu já gostaria de entrar juntamente com todos vocês aqui no primeiro ponto, né? Quando o apóstolo Paulo aborda escrevendo o tema aos Efésios, ele aborda o assunto acerca da edificação. Nós vamos ver aqui que no primeiro ponto ele diz um edifício espiritual. O primeiro tópico do primeiro ponto nos diz o santuário judeu. Amados, todos nós sabemos que no Antigo Testamento, como Davi intentou em seu coração construir para Deus um templo, porque Deus havia peregrinado, andado com Israel no deserto, e durante todos aqueles anos Deus habitou em um tabernáculo, em uma tenda montada no deserto. Ali Deus habitava no meio do seu povo. E quando todos esses anos se passaram, Davi sentiu em seu coração e disse: eu tenho um palácio, eu tenho uma linda casa, e o meu Deus habitou todos esses anos no deserto em tendas. Eu farei uma casa para o Senhor. Mas Deus usa o profeta e diz: Davi, ainda que você me desse todo o bosque, o mundo não me caberia. Eu não habito em paredes. Deus disse a Davi que ainda que ele arranjasse o melhor, o maior lugar, e disse a Davi: tu não farás, mas o teu filho Salomão fará esta casa. E assim sucedeu. Salomão construiu o templo. E quando Salomão construiu, Salomão dobrou os joelhos e orou, e Deus veio e lhe disse: os meus olhos estarão fitos neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos, e a minha presença será contínua neste lugar. Então ali agora estava estabelecido uma morada para Deus. E o povo de Israel, os judeus então sentiram-se privilegiados. Agora nós entendemos por que é que Daniel, quando estava na Babilônia, Daniel orava 3 vezes ao dia, e a Bíblia faz questão de dizer que no quarto de Daniel havia uma janela para a banda de Jerusalém. Porque naquela oração que Salomão fez, Salomão orou de uma maneira tão sábia, tão maravilhosa, que ele disse: Senhor, quando algum dos teus estiver longe da sua terra, quando alguns dos teus estiver distante, e onde quer que eles estejam, quando eles olharem para este lugar, ouve-o e responde. E Davi teve assim o seu desejo concluído, ou seja, agora Deus tinha um lugar. Mas como nós vamos falar de edificação, eu gostaria de lembrar que aquele templo, segundo as Escrituras, durou 40 ou mais. Foram 40 anos ou mais para se construir aquele templo. O que temos é que aquele santuário, para Deus estar nele, ele era um símbolo exclusivo de Israel. E o que nós vemos ali é que os judeus sentiam-se privilegiados. Mas nós não podemos esquecer que Deus agora enviou seu Filho amado Jesus Cristo, e Deus queria mudar aquele sistema. Deus não queria mais que aquelas 4 paredes fosse vista ou entendida para os judeus e para todos o lugar da sua morada.
Deus queria mais. Deus queria mais. Porque agora Deus envia o seu Filho. E para que eu e você entenda o que Deus queria. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus trava um longo diálogo com aquela mulher samaritana. E quando ele conversa com aquela mulher samaritana, todos que examinam a Bíblia conhecem e sabem, havia uma divergência entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Por causa de costumes religiosos. Os judeus ainda tinham aquele templo como algo sagrado, como algo que era símbolo de Israel, pois os que pertenciam a Deus, para os judeus, tinham que adorar no templo. Precisavam ir ao templo. Mas os samaritanos já não seguiam mais essas regras, não seguiam mais aqueles costumes dos judeus. Então havia uma divergência que os judeus desconsideravam os samaritanos, e para os judeus os samaritanos tornaram-se imundos, gentios. Mas Jesus chega para quebrar essa barreira e mostrar que o que ele queria não era que eu e você visse 4 paredes, visse uma casa como a morada dele. Jesus chega para aquela mulher samaritana, trava um longo diálogo e diz para ela. A mulher lhe interroga e diz: Senhor, os nossos pais adoravam nesse monte e vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém? Aquela mulher estava fazendo uma referência ao Monte Gerizim, onde profetas, onde patriarcas, onde homens de Deus no passado adoraram. E ela disse a Jesus: e vocês dizem que é no templo em Jerusalém? Mas Jesus, como veio com uma missão de quebrar essa barreira e mostrar para todos nós a verdadeira morada dele, olhou para aquela mulher e disse: mulher, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas adorareis ele em espírito e em verdade, porque meu Pai procura adoradores assim. Jesus estava falando de um novo templo. Jesus estava falando de uma nova construção, de uma nova edificação que se daria através da aceitação do Filho de Deus. A nossa vida, o nosso coração. E Jesus mostrou para aquela mulher a verdadeira morada que o Senhor estava à procura, que era o seu coração, que era o meu coração, para que ele pudesse habitar. O segundo tópico, ele nos diz assim: o santuário cristão. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Como eu havia dito, o Senhor, ele agora deseja, ele quer, como está escrito no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o que vemos? Vemos que Jesus está à porta de cada casa para habitar. E esse santuário, ele precisa ser bem edificado. Porque no início, na leitura bíblica, nós encontramos Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, falando a respeito de 2 edificações. Um homem que edificou a sua casa na rocha e o outro na areia. Jesus aqui, quando nos convida para abrir essa porta, é porque ele quer entrar e morar. Quando o ser humano constrói uma casa edificada na rocha, ela
tem suas características. Ela tem uma boa fundação. Para que possamos entender melhor, eu falo isso com uma certa precisão, porque é a minha profissão. Eu mexo com construção há muito tempo e sei muito bem como é que é uma edificação e uma base. Para que ela seja uma base sólida, para que ela seja uma base que futuramente ou mais para frente não nos crie nenhum problema. Quando nós começamos a edificar uma casa, é impressionante que pequenos detalhes de uma edificação, ela é tão fundamental, é tão importante, para que lá na frente ela não nos crie grandes problemas. Como? Quando nós começamos a preparar a base, um dos fatores principais que nós usamos na construção é o esquadro. Quando nós colocamos esquadro na base da casa, na casa que nós estamos edificando, os cantos, aí você lembra imediatamente que Jesus é a pedra de ângulo. Jesus é a pedra angular. Aquele esquadro que nós colocamos no início da construção, ele vai valer por longo período de toda a obra. Porque se ele não sair certo nessa edificação, ele apresenta problema. Ele vai apresentar problema na colocação da cerâmica. Ele vai apresentar problema no preparo da laje. Ele vai apresentar problemas no telhado. Enfim, observamos que um pequeno detalhe no início, ele é fundamental. Assim é a nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser um santuário bem edificado. Porque se nós não edificarmos bem esse corpo, essa casa, para que ele more, nós crescemos espiritualmente com defeito. A palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos para termos uma boa casa, para termos uma boa edificação. E essa edificação, quando ela está em Jesus, ela não tem defeito. Era isso que Jesus queria dizer. Jesus, quando ele falou acerca daqueles dois homens, que um edificou na rocha e o outro edificou na areia, existe uma grande diferença. Vieram os ventos, maremotos, as tempestades. Aquela que estava edificada na rocha, alicerçada, ela não caiu. Assim é a minha e a tua vida. Se ela estiver edificada na rocha do Senhor, na rocha que é Cristo Jesus, as lutas vêm, as provações vêm, aquilo que tenta nos abater vem. Mas lembre-se de uma coisa: nada vai te derrubar, porque a força, ela não vem de nós, a força vem da base, que é Cristo Jesus na sua vida. A força dessa casa, ela é a base, que é o Senhor na sua vida. Amém? Portanto, permaneça edificando nele. Aí você pode até me perguntar: como eu posso continuar edificando? Como eu posso edificar? Alimentando-se da sua palavra, servindo ao Senhor com sinceridade, vivendo a verdade da sua palavra. E quando nós vivemos a verdade da sua palavra, vivemos e andamos segundo a sua palavra, não tenha dúvida. O apóstolo Pedro escreveu na sua epístola e disse que nós precisamos desejar o leite racional de novo, como meninos nascidos de novo, para que vá crescendo. Nessa analogia do apóstolo Pedro, ele mostra a necessidade que um recém-nascido tem do leite materno, para que ele vá crescendo saudável.
Uma criança recém-nascida, ninguém dá para ela um feijão, ninguém dá para ela uma comida pesada de adulto. Porque sabe que o organismo de um bebê não resiste. Mas todos aqui sabem que é recomendado pela medicina o leite materno, porque ele contém todas as propriedades que a criança precisa. Aí o apóstolo Paulo usa essa comparação, faz essa comparação e diz que eu e você temos que desejar, como meninos nascidos de novo, o leite materno, para que vá crescendo. Mas não é crescendo de qualquer jeito, porque aquele que se alimenta com a palavra da verdade, aquele que se alimenta com a verdadeira doutrina do Senhor, aquele que se alicerça no Senhor, ele cresce, mas cresce saudável, cresce espiritualmente, ele cresce como uma casa verdadeiramente alicerçada na rocha. Amém? Nós iremos refletir um pouco agora no terceiro tópico desse primeiro ponto, que diz a pedra angular. Nós encontramos o salmista falando, o próprio Jesus fez menção a respeito dessa pedra angular. Nas edificações antigas, os muros, as casas, elas eram feitas de pedra. O próprio Jesus fez questão de frisar diante dos judeus que eles estavam rejeitando a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Eu quero que você raciocine comigo agora uma construção de pedra de 4 metros por 4 metros. Um quadrado de 4 metros por 4 metros. Nessa construção dessa casa de 4 metros por 4 quadrada, quando se dá o início, não se começa pelo meio da parede, mas primeiro pelos cantos. E para começar essa edificação, necessitava de uma pedra que tivesse o seu formato quadrado, uma pedra que tivesse um ponto de partida para aquela medida que estava sendo feita. Ela era a pedra principal. As outras poderiam ter formatos diferentes, poderia ter formas diferentes, tamanhos diferentes, mas havia 4 pedras, as 4 do canto, que ela era fundamental. Hoje mudou-se algumas coisas, hoje nós trabalhamos na construção, mas é fundamental dar-se o início com os quadros nos cantos, para que a edificação prossiga corretamente. Mas essas pedras de canto chamavam-se pedra angular. E para essa edificação sair boa, era preciso ter essa pedra. Jesus se posicionou como essa pedra. Trazendo para os nossos dias, Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o que falta na sua vida. Sem mim, essa casa não fica bem. Sem mim, essa casa não vai bem. Sem mim, essa casa corre risco de cair. Jesus está dizendo que sem Ele na sua vida, sem Ele na minha vida, não adianta. O dinheiro, ele não vai te trazer uma boa edificação. Jesus está dizendo que os bens materiais não vai te trazer uma edificação que você quer, não. Aquilo que você quer depende dele. Ele é a peça principal da sua e da minha vida. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal da vida dos seres humanos, de todos os seres humanos. E nós precisamos entender que Ele, pelo seu infinito amor, veio não mais para habitar. Ele não veio mais para habitar entre 4 paredes, em tabernáculo. Agora Ele veio para morar
dentro de nós. É muito privilégio, irmãos. É muito privilégio nós, seres humanos, pecadores, falhos. Temos o privilégio de ter Deus, um Deus tão grande, tão maravilhoso, habitando dentro de nós. A Bíblia Sagrada, você que está com a sua Bíblia, você pode conferir, já nos últimos versículos do capítulo 40 de Isaías, Deus diz assim, usando Isaías, que Ele, Deus, é aquele que está assentado sobre o globo terra. O nosso Deus está assentado sobre o globo terra. Ele é grande ou não é? Mas esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele quer morar dentro do teu coração. E isso para nós é um privilégio muito grande, irmãos. Portanto, a voz dele continua a soar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E farei morada. Ele quer a tua casa. Hoje nós temos um templo, uma casa, 4 paredes, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas a verdadeira morada que Ele quer é o teu coração. Amém? Glória a Deus. Nós meditaremos ainda aqui nesse 4º tópico que diz assim, o 4º tópico do primeiro ponto. Cristo, a pedra principal. O Senhor Jesus, apresentando-se como a pedra principal. Como eu disse há pouco, é um fator de suma importância que ele, Jesus, seja a pedra principal da tua vida. A pedra principal dessa sua construção. A pedra principal dessa sua obra. Quando Cristo é a pedra principal, você tem uma edificação com sucesso. Como nós vamos ver aqui, ela foi rejeitada, mas para aqueles que crê, ela tornou-se a principal pedra de esquina. Para muitos ela foi e ainda tem sido rejeitada. Mas aqueles que sabem que ela é a pedra principal, a pedra fundamental para a sua vida, ela torna-se a pedra principal para a sua edificação. Nós vamos perceber que Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra principal. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele procurava sempre mostrar para todos eles quem ele era. Ele sempre estava a falar que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Ele chegou a dizer aos discípulos, quando estava reunido com eles, no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Jesus estava resumindo e dizendo: eu sou o tudo na vida de vocês. Eu sou o tudo na vida de vocês. Sem mim vocês não conseguem nada. E o que nós percebemos é que Jesus queria nos mostrar que agora, como templo do Senhor, agora como templo do Senhor que nós somos,
templo do Espírito Santo, Jesus, ele tem que ser a pedra principal. Ele tem que reinar, ele tem que dominar nossas vidas. Eu gostaria, se você estiver com sua Bíblia, que você abrisse no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, nós vamos ver Salomão. Você vai perceber que isso nos dá a entender que Salomão estava nos ensinando a respeito da edificação. Porque nós vemos que o texto diz que a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. A pedra angular desse novo santuário, que é a minha vida e a sua vida, é o próprio Cristo. E eu gostaria que você abrisse em Provérbios 30, a partir do versículo 24, nós vamos encontrar Salomão falando a respeito de alguns pequenos animais. E no versículo de número 26, ele foca nos gafanhotos. Ele foca nos gafanhotos. O que nós entendemos é que Salomão nos mostra pequenos animais que eles têm uma inteligência, eles têm uma sabedoria, porque Salomão, nesse texto, ele nos conta que os coelhos é um povo débil. Ele diz assim, os coelhos, ele faz uma demonstração da formiga, ele faz uma demonstração do coelho, ele faz uma demonstração dos gafanhotos e, por último, a aranha. Mas eu quero mostrar para você, nessa demonstração de Salomão, no capítulo 30, a partir do versículo 24, que ele diz que os coelhos é um povo débil. O que é uma pessoa débil? É uma pessoa sem raciocínio, é uma pessoa sem noção, que não sabe o que faz. E Salomão disse que os coelhos é um povo débil. Contudo, eles fazem a sua casa nas rochas. E o que nós aprendemos com isso é que Salomão diz que eles, embora sejam tão pequenos, não vamos falar da formiga, que você já conhece, que animalzinho pequeno com tanta sabedoria. Não vamos falar dos gafanhotos, você vai ver o versículo 26, como os gafanhotos são unidos, como os gafanhotos andam em bando, não tem líder, não tem rei, e fazem um serviço junto. Eu quero falar dos coelhos. Porque Salomão fez questão de dizer que eles, sem ter entendimento, sem ter raciocínio, eles só fazem as casas nas rochas. Porque ele sabia que se viesse a tempestade, a sua casa estaria segura. Os coelhos, sem ter raciocínio, sem ter entendimento, sabia que se viesse um tempo mau, uma tempestade, digamos que até mesmo predadores, não invadiria a sua casa, não minaria a sua casa. Por quê? Porque estava na rocha. Sabe o que é que Deus nos ensina? O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? É que a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se eu conheço na terra um povo que teme a Deus, somos nós. O povo que teme a Deus é aquele que crê na sua palavra. O povo que teme a Deus é aquele que vive a sua palavra. E isso nos leva a entender que somos o povo mais sábios da terra.
Mas Salomão nos traz essa lição para nos ensinar que os coelhos, sendo um povo débil, sabe edificar sua casa na rocha. E a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é: onde você está edificando a sua casa? Como você está edificando a sua casa? Ela está firmada? Tem balançado? Se ela tem balançado, se ela tem apresentado rachaduras, procura edificar ela na rocha. Edifica ela, usa a pedra angular, usa a pedra principal que é Cristo Jesus e firma ela na rocha. Porque ela é o único lugar onde você pode construir a sua casa, edificar a sua casa. Os prazeres do mundo não vai edificar a minha e a sua casa. Não vai nos trazer uma base sólida. Mas a palavra do Senhor, sim. Os mandamentos do Senhor, sim. E por isso Deus nos manda que a gente possa construir, edificar em um lugar onde nós não sejamos afetados por nada. Nele, como ele disse a Pedro. Amém? Nós estaremos indo mais um pouco à frente, aqui nesse segundo ponto. O segundo ponto, ele nos diz assim: o fundamento dos apóstolos. O fundamento, apóstolos e profeta. Quando nós falamos de fundamento, apóstolos e profeta, o conceito de apóstolo, todos nós sabemos que a palavra apóstolo, ela é usada para enviado ou mensageiro. E nós jamais iremos tirar esse privilégio desses homens. Porque nós sabemos que Jesus os escolheu, os capacitou, os enviou. Mas quando nós falamos de fundamento de apóstolos e profeta, nós não estamos dizendo que a igreja está firmada em Pedro, em João, em Mateus. Não. Quando nós nos falamos em fundamento de apóstolos e profeta, nós, como eu disse há pouco, sabemos que eles lutaram, deram sua vida para permanecer. Porque nós vamos entender que Jesus os escolheu e jamais tiraremos esse mérito deles, de homens escolhidos por Deus, de homens capacitados por Deus, de homens que deram a sua vida para permanecer e conservar esse ensinamento que chegou até nós hoje. Essa doutrina, essa palavra pura, genuína, e que agora eu e você tem a responsabilidade de mantê-la como ela é, de viver o evangelho que eles viveram. E nós sabemos que eles foram homens testemunha oculares do Senhor Jesus. E isso é um mérito deles. Os apóstolos foi confiado ao ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Amém? Eles recebeu do Senhor essa missão de instruírem a igreja do Senhor. E nós vamos ver agora esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? O apóstolo Paulo, quando escreveu uma de suas cartas, ele disse à igreja da Galácia:
Se alguém vier vos pregar outro evangelho que eu não preguei, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Porque o evangelho que Paulo pregou era um evangelho que tinha como pedra principal Cristo Jesus. E naqueles dias já havia falsos pregadores, falsos ensinadores. E Paulo disse aos irmãos da Galácia, ou aos Gálatas: irmãos, se alguém vos chegar, ainda que seja um anjo, pode ser um anjo descido do céu, se ele trouxer a vocês outro evangelho que não seja esse que eu vos preguei, é disso que nós estamos falando. O fundamento dos apóstolos. Eles davam sua vida para manter aquele fundamento, aquele ensino, aquela doutrina que recebeu do Senhor Jesus. E ele disse: ainda que um anjo vos pregue, seja anátema. Se eu não preguei, se for outro, não aceite. Então, esse fundamento é do qual nós estamos falando. O segundo ponto. Mas antes de nós meditarmos, eu gostaria de rapidinho refletir com vocês. Abra a sua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, o verso 10 e o 11. Eu gostaria de ler com vocês esses dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 10 e 11, ele nos diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, disse Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edificou sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que eu quero frisar aqui, mostrar para vocês, é que nós estamos falando do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como eu disse no início, não é que eles sejam o fundamento, é o que eles guardaram. Observe a expressão do apóstolo Paulo no versículo 10, ele diz assim, ó, me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ele está dizendo que ele pôs como arquiteto, foi dado a ele, e ele pôs como arquiteto aquele fundamento. E ele está dizendo, ninguém põe a outro. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Homens, mulheres, tirando esse fundamento da palavra do Senhor, ultrapassando os limites, vivendo segundo a sua própria vontade, fazendo da igreja e da casa do Senhor aquilo que eles acham que é certo, ou seja, pondo um fundamento que não existe, que o Senhor não deixou, que não consta na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos adverte dizendo, ninguém ponha outro fundamento. É o que a palavra de Deus nos põe, ou seja, viva o Evangelho. Viva o Evangelho segundo este fundamento da palavra do nosso Deus. A igreja e o mundo são opostos. E aí está o nosso fundamento, essa oposição. A oposição porque não somos daqui, vivemos aquilo que o Senhor nos ensinou e essas regras que a palavra de Deus nos impõe. É a base de uma vida santa. É esse fundamento que nos distingue, que nos mostra que somos
de outro lugar, que somos cidadãos dos céus e não somos do mundo. O segundo tópico do segundo ponto, ele nos diz assim: a doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos de doutrina, hoje tem sido uma das áreas mais afetadas na igreja do Senhor. Eu gostaria de levar vocês agora, abram sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco de Moisés. Você vai abrir em Deuteronômio. Eu quero que você confira comigo, por favor. Abriu em Deuteronômio. Agora, o capítulo é 32. Eu vou estar lendo o versículo de número 2. Deuteronômio 32, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Amados, essa petição de Deus, de que Ele pede para que a sua doutrina, Ele usa uma linguagem figurada, dizendo que Ele quer que a sua doutrina goteje como a chuva. Ele quer que destile o seu dito, que caia como a relva. Se nós formos analisar cada coisa que Deus fala, a chuva, a relva e o chuvisco, vocês vão observar que são fatores que, se nós formos meditar, quando você sai à noite, está uma noite com um orvalho bastante intenso. Digamos que você deixa o seu carro na porta um pouco, e aquela noite está com um orvalho tão intenso que você está ali do lado de fora, mas você não sente. Não molha a sua pele, você não sente ele cair no seu corpo. Mas 10 minutinhos que você voltar, o teto do seu carro, você passa a mão e ele está completamente molhado. Aquilo é o orvalho. Que ele cai sem você perceber, mas o seu efeito é tão tremendo, é tão visível. Quando Deus usa essa simbologia para mostrar a necessidade e o efeito da doutrina no meio do seu povo, Ele pede que goteje. Ou seja, Deus faz questão que a sua doutrina permaneça no meio do seu povo. Porque onde não tem a doutrina do Senhor, deixa eu dizer uma coisa, para abrir um parênteses aqui para dizer a você: costume é do homem, a doutrina é do Senhor. O que nós vemos aqui é que nós vamos falar sobre a doutrina dos apóstolos. Porque o que constituiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina. Como eu disse no início, não são os apóstolos, mas a doutrina. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16, presta bem atenção, capítulo 16 de Mateus, versículo 16, Jesus estava com seus discípulos e começou a perguntar a eles a sós e disse: vem cá, quando vocês não estão comigo, estão aí andando separadamente, a multidão aí fala o que de mim? Eles dizem que eu sou quem?
E um dos discípulos disseram: mestre, um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus escutou, mas essa não era a preocupação de Jesus em saber o que o povo achava dele. Jesus queria saber era eles, em quem eles estavam crendo, porque eles seriam o futuro da igreja, eles seriam a base da igreja. Jesus então ouviu aquele discípulo, depois parou um pouco, olhou para eles e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus precisava partir para o lado do Pai e deixar uma igreja firmada. Presta bem atenção. Jesus precisava partir para o Pai, mas ele precisava partir tranquilo, sabendo quem ele havia deixado, em quem estava firmado. E Jesus precisava saber em quem eles estavam confiando, em quem estava depositada a confiança deles. E Jesus perguntou, e Pedro tomou a palavra e disse: e vocês? Quem acha que eu sou? Pedro então toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então vem o desfecho daquela frase tão conhecida que Jesus disse: não foi a carne que te revelou, mas unicamente meu Pai que estás no céu. E eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava fazendo referência a Pedro. Jesus não estava fazendo referência à pessoa de Pedro quando ele disse: eu vos digo, tu és Pedro. Jesus estava simplesmente afirmando a sua pessoa, quem ele era. Mas quando Jesus disse: e eu vos digo que sobre esta pedra que tu acabou de afirmar aí, essa pedra que tu acabou de confirmar, é que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali então se dá o fundamento. Os apóstolos sabiam que Cristo era o fundamento. Jesus precisava saber em quem eles estavam confiando, porque Jesus em breve partiria e eles ficariam. E eles não precisavam, ou seja, e eles não iriam precisar estar confiando neles, nem dizendo: eu confio em você, João. Não, eles precisavam confiar no Senhor. A base da igreja tinha que ser o Senhor. E Jesus ficou tranquilo, porque sabia que a sua igreja estava edificada sobre a rocha, sobre a pedra principal, que era Cristo Jesus. E essa doutrina, os ensinamentos que os apóstolos recebeu do Senhor, eles levaram consigo todos os ensinamentos. Às vezes eu me ponho a meditar na palavra de Deus e fico observando quando eles estavam no monte, ali no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, e Jesus ensinava aos discípulos dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Eles ouviam aquilo atentamente e iam guardando. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 3, nós encontramos agora Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia se apresentado a eles e partiu e assentou-se à destra do Pai. Agora os discípulos estavam dando seguimento a tudo que aprendeu. E o que eu vejo no capítulo 3 é que a Bíblia faz questão de dizer que agora eles estavam pondo em prática o que eles haviam aprendido. Buscai o reino de Deus, orai incessantemente, orai, vigiai, buscai a face do Senhor. Eles estão ouvindo e aprendendo e guardando. Capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, estavam indo para o templo, a hora da oração. Orar.
porque eles ouviram e guardaram. E agora eles estavam conservando o fundamento que foi posto. Eles pagaram um alto preço para manter essa fundação que está comigo hoje, que está com você. Hoje, como templo do Espírito Santo, hoje como morada de Deus, eu e você precisamos conservar. Eu quero mostrar isso para você. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em Provérbios 22. É muito profundo. É muito profundo o que Deus quer de mim e de você. Provérbios 22, versículo 28. 22, verso 28. Abriu a sua Bíblia? Olha que coisa maravilhosa Deus pede de mim e de você. Ponha isso no seu coração e nunca mais esqueça. É uma responsabilidade minha e sua. Diz a palavra do Senhor: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Isso é muito profundo. Deus está dizendo para nós hoje não remover. Remover é tirar do lugar, é afastar, é locomover. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Quem são teus pais na fé? Os profetas, os discípulos, os cristãos primitivos. Eles são seus pais. Por quê? Porque eles receberam um fundamento que chamamos hoje de limite, doutrina. Quando nós falamos de limite, nós falamos de uma demarcação. Nós falamos de uma cerca, nós falamos de um muro, nós falamos de algo que causa uma divisão entre um lugar e outro, uma separação. E essa separação, ela já está indicando que não se pode ultrapassar para cá nem para cá. Não importa se seja um cordão, se seja um muro, um arame, não importa. É uma marcação. E a Bíblia está dizendo para nós não removermos os limites antigos que fizeram nossos pais. Sabe por que Deus está pedindo? Porque eles pagaram um alto preço. Se você nunca leu, nunca ouviu falar, na vida dos cristãos que foram mortos nas arenas, no Coliseu de Roma, homens e mulheres que pagaram com a sua própria vida para manter isso aqui vivo, para manter o verdadeiro evangelho, homens e mulheres que não se renderam, que não se entregaram, para manter esse evangelho que está aqui. Homens como Pedro, que foi pressionado pelo conselho dizendo: para de falar sobre esse Jesus, para de pregar. Homens que receberam suborno para parar de pregar este evangelho e responder e disseram: não, como eu posso parar de falar e pregar aquilo que eu vi e ouvi? E eles pagaram com a própria vida para manter esse limite, essa demarcação, essa doutrina, essa base que chegou até nós hoje. E Deus nos pede: não remova o que muitos têm feito em nossos dias, removendo os limites que nossos pais fizeram, fazendo da igreja um verdadeiro mundo, tirando os limites que Deus impôs para nós obedecermos. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como a relva. É o que Deus está pedindo. E o próprio Jesus deu o último lembrete. Não esqueça disso. O próprio Jesus deu o último lembrete quando ele disse: aquele que tirar uma palavra. No livro do Apocalipse ele fechou e selou dizendo: aquele que tirar uma palavra do livro desta profecia, eu também tirarei o seu nome do livro da vida. Portanto, não remova,
não remova, ensine, pregue, viva a palavra do Senhor. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida segundo a palavra de Deus. Porque os limites têm sido removidos. Mas ai daquele que tira, como disse Jesus, um tio ou um ai daqui. Amém? Nós temos aqui testemunho dos profetas. Foram homens que deixou para nós testemunhos maravilhosos. Homens que viveram, homens que pregaram e deixou testemunho para nós olharmos e nos espelharmos nele. Esses profetas, testemunho dos profetas, na verdade, na força de expressão é uma referência aos apóstolos e profetas, pois indica tratar-se dos profetas da igreja. Homens que viveram em tempos tão difíceis, com tantas perseguições. A igreja primitiva viveu um tempo de tanta dificuldade na divulgação do evangelho, tanta perseguição, mas eles nos deixaram exemplos maravilhosos de superação. Eles nos deixou um exemplo de coragem. Homens, mulheres que estavam dispostos a dar sua própria vida por amor do evangelho do Senhor Jesus. No terceiro ponto, nós temos um tema que nos diz: edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Que maravilha! O apóstolo Paulo faz menção nos seus versículos que ele escreve, dizendo: assim como todo edifício bem ajustado cresce para templo do Espírito Santo. Esse edifício aqui é a minha vida, é a sua vida. E o que é um edifício bem ajustado? É uma vida de um homem, é uma vida de uma mulher que aceita a Jesus como Salvador da sua vida. E ele começa a caminhar, seguindo os preceitos, ensinamentos do Senhor, vivendo uma vida de santidade, santificando cada dia a sua casa, que agora é morada do Espírito Santo. Isso é um edifício que está sendo bem edificado, sendo construído de maneira bem ajustada. Ou seja, apropriado para a morada do Senhor. E isso, o apóstolo Paulo, ele diz que o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. O crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado. Porque eu não posso receber este evangelho e não ter uma mudança de vida. Eu não posso receber este evangelho e não viver segundo a palavra de Deus. Eu não posso pregar esse evangelho e não viver o que está nele. Eu preciso ser bem ajustado, porque eu sou parte do corpo da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é composta por muitos. Não existe as igrejas, existe a igreja. Porém, esta igreja, ela é composta por muitos. E o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios acerca disso, ele mostra que assim como um corpo é composto por muitos membros, a igreja também.
E eu sou um desse membro. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu, como parte da igreja, eu preciso estar bem ajustado, para que a igreja seja também ajustada, para que a igreja trabalhe bem. Eu, fazendo parte dela, eu preciso estar bem. Eu preciso ter uma vida santificada. Se eu faço parte de uma igreja, ou seja, se eu faço parte de um corpo, eu sendo um dedo, se eu estiver enfermo, mal, o corpo vai sentir. Não é diferente espiritualmente. Se eu faço parte da igreja do Senhor, eu preciso estar santificado. Eu preciso ter a minha vida em comunhão com Deus, para que o corpo não sofra. Então todo aquele que abre o seu coração e entrega a sua vida como morada do Espírito Santo, ele precisa ter um templo, um edifício bem ajustado, uma construção bem ajustada para a morada do Espírito Santo. Templo Santo do Senhor. Templo Santo do Senhor. Essa analogia do apóstolo Paulo, ela não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente. Quando o apóstolo Paulo se refere dizendo Templo Santo do Senhor, nessa analogia, o apóstolo Paulo ele não está se referindo a 4 paredes de construção, mas ele está se referindo a mim e a você. Porque Deus não habita em templo feito pelas mãos de homem, é o que nos diz a palavra de Deus. E quando Jesus veio com esse propósito de nos tornar morada de Deus. E esse é o grande privilégio para todos nós. Que possamos a cada dia valorizar isso e entender que precisamos ser separados do pecado, que precisamos ser separados do mundo, que precisamos viver este fundamento, essa doutrina, esse ensinamento que os nossos pais nos deixaram. E jamais remover, tirar alguma coisa. Eu posso fazer isso, eu posso aquilo. Não. Vivamos a palavra de Deus. Porque o apóstolo Pedro, nos seus ensinos, na sua primeira carta, ele nos fala: sede santo, assim como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda nossa maneira de viver. Precisamos viver uma vida de santidade, afinal, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Então a casa tem que ser santa. Morada do Altíssimo, que maravilha, né? Quando nós falamos de morada do Altíssimo, se nós entrarmos no livro de Êxodo, no livro de Levítico, vamos ficar encantados com o tabernáculo, onde Deus habitava, onde Deus estava, onde a presença e a glória de Deus descia, e era incrível. Muito poder, muita glória, muita maravilha, muita bênção para o povo de Deus quando Deus descia no tabernáculo. Quando nós vamos aos livros dos profetas, quando nós vamos mergulhar em tudo que Salomão fez, nós vamos ver que quando Deus descia no templo, a glória do Senhor inundava, enchia a casa, e os sacerdotes não podiam ficar dentro do recinto por causa da glória de Deus, que era muita. Mas hoje aquilo era a morada do Altíssimo. Ele habitava, ele estava sempre ali. Mas hoje é diferente. Hoje essa presença tão maravilhosa, essa presença tão boa, tão gloriosa, é para você
é dentro de você. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, Ele quer estar sempre em você. Simples. O teu coração é essa morada. Quando Salomão escreveu em Provérbios, se não me falha a memória, no capítulo de número 6, ele disse: sobre tudo que tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que coisa linda! Ele é a fonte, ou seja, ele é o centro de tudo. O teu coração é o centro. Nele você pode deixar Jesus entrar e morar, e nele você pode também abrir e deixar o mundo entrar e destruir. Ele é o centro. Sobre tudo que você tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em você, e que esse fundamento dos apóstolos, dos profetas, esse ensinamento que foi posto sobre uma edificação da rocha, na rocha, que é Cristo Jesus, continue com você, continue conosco, que nós possamos, sim, permanecer na palavra, nos ensinamentos do Senhor. Passe o mundo, passe gerações, não importa. A Bíblia diz que tudo passa. O apóstolo João escreveu e disse: a concupiscência dos olhos passa, a concupiscência do mundo passa, a concupiscência da carne passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é a mesma, ela não muda. Ah, mas hoje está tudo mudado, não pode ser mais assim, não podemos ser crentes mais assim, não podemos ser crentes assim tão cafonas. Não. Esqueça isso. Essa é a tese do mundo. Vivemos um evangelho em que o Deus é o mesmo. Vivemos um evangelho que a sua palavra é a mesma. E o apóstolo Pedro disse que tudo passa. O apóstolo João disse que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, lembre-se, eu sou templo do Deus vivo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Deus que fez os céus e a terra. A minha vida, ela é uma vida separada, exclusiva para a morada desse Deus. Sempre procure edificar a sua vida. Sempre procure mantê-la firmada na rocha e fique tranquilo, porque nada, absolutamente nada, pode te derrubar, nem ventos, nem maremotos, nem tempestades, nem lutas, nem ataques do inimigo, porque a tua casa está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar a cada dia falando, te fortalecendo e te dando mais e mais entendimento da sua palavra, agora que Ele mora em você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que o Senhor dê a cada um de vocês uma semana abençoada, a toda a sua família. Eu gostaria de fazer uma oração em favor de todos vocês que nos acompanhou nesta manhã. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, Pai, eu quero te apresentar cada vida, meu Senhor, cada irmão, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada jovem, meu Deus, que acompanhou essa transmissão deste estudo da Tua Palavra. Meu Deus, a mesma nos afirma dizendo que bem-aventurados são aqueles que ouvem a Tua Palavra. E eles ouviram, Senhor. E eu quero te pedir neste momento uma bênção especial para a sua família. Senhor, guarda o lar deles, guarda seus familiares, cobre eles com Teu sangue, meu Senhor. Entra, Jesus querido, em cada lar, em cada família, e a cada dia a Tua presença seja mais forte em cada vida, em cada lar e em cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.